Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos continuar falando de componentes celulares do sistema imune adaptativo. As principais células do sistema imune adaptativo são linfócitos, células apresentadoras de antígenos e células efetoras. Os linfócitos são as células que especificamente reconhecem e respondem a antígenos estranhos, constituindo assim os mediadores da imunidade humoral e celular. Existem subpopulações distintas de linfócitos que diferem em como eles reconhecem os antígenos e suas funções. Figura 1.5. A gente tem aqui então a figura 1.5 com a classe de linfócitos. Os linfócitos B reconhecem antígenos solúveis e se desenvolvem em células secretoras de antígenos. Os linfócitos T auxiliares reconhecem antígenos na superfície das células apresentadoras de antígenos e secretam citocinas que estimulam diferentes mecanismos de imunidade e inflamação. Os linfócitos T citotóxicos reconhecem antígenos nas células infectadas, matando-as. Os linfócitos T reguladores suprimem e previnem as respostas imunes, por exemplo, os próprios antígenos. Então, temos aqui a fase de reconhecimento de antígeno e a função efetuadora. Então, o linfócito B vai, ao se juntar com o micro-organismo, vai liberar o anticorpo, e esse anticorpo pode fazer a neutralização do micro-organismo, a fagocitose, a ativação do complemento. Temos aqui o linfócito T auxiliar, que em contato com o antígeno microbiano apresentado pela célula apresentadora de antígeno libera citocinas. Essas citocinas podem fazer a ativação de macrófagos, causar inflamação ou gerar ativação, proliferação e diferenciação de linfócitos T e B. Linfócitos T citotóxicos, CTL, a gente tem a célula infectada expressando o antígeno microbiano. Então, esse linfócito T citotóxico se liga a essa célula e causa a morte da célula infectada. E temos também o linfócito T regulatório, que faz a supressão de outros linfócitos. Os linfócitos B são as únicas células capazes de produzir anticorpos. Eles reconhecem antígenos extracelulares solúveis na superfície celular e diferenciam em plasmócitos secretores de anticorpo, funcionando assim como mediadores da imunidade humoral. Os linfócitos T, as células de imunidade mediada por célula, reconhecem os antígenos dos micro-organismos intracelulares e as células T, ou auxiliam os fagócitos a destruir esses micro-organismos ou matam as células infectadas. As células T não produzem moléculas de anticorpo. Seus receptores de antígeno são moléculas de membrana distinta, mas estruturalmente relacionadas com os anticorpos. Capítulo 7. Os linfócitos T têm uma especificidade restrita para antígenos. Eles reconhecem peptídeos derivados das proteínas estranhas que estão ligadas às proteínas do hospedeiro e são denominadas moléculas do complexo maior de histocompatibilidade, MHC, expressas nas superfícies de outras células. Como resultado, essas células T reconhecem e respondem aos antígenos associados à superfície celular, mas não aos antígenos solúveis. Os linfócitos T consistem em populações funcionalmente distintas, os mais bem definidos dos quais são as células T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos ou citolíticos, CTLs do inglês Cytotoxic T Lymphocytes. Em resposta à estimulação antigênica, as células T auxiliares secretam citocinas que são responsáveis por muitas das respostas celulares da imunidade inata e adaptativa, funcionando como moléculas mensageiras do sistema imune. As citocinas secretadas pelos linfócitos T auxiliares estimulam a proliferação e diferenciação das próprias células T e ativam outras células, incluindo células B, macrófagos e outros leucócitos. Os CTLs matam as células que produzem antígenos estranhos, tais como células infectadas por vírus e outros micro-organismos intracelulares. Em alguns linfócitos T, denominadas células T regulatórias, funcionam principalmente para inibir as respostas imunes.
Uma pequena população de linfócitos T que expressa algumas proteínas de superfície celular encontradas somente nas células T é denominada células NKT. Suas especificidades e papel na defesa do hospedeiro não são bem compreendidos. Retornaremos a uma discussão mais detalhada sobre as propriedades dos linfócitos no capítulo 2 e em capítulos posteriores. Diferentes classes de linfócitos podem ser diferenciadas pela expressão de proteínas de superfície que são denominadas moléculas CD e numeradas, capítulo 2. O início e desenvolvimento das respostas imunes adaptativas necessitam que os antígenos sejam capturados e apresentados aos linfócitos específicos. As células que servem a esse papel são chamadas células apresentadoras de antígenos, APCs, do inglês Antigenous Presenting Cells. As APCs mais especializadas são as células dendríticas, que capturam antígenos microbianos que se originam no ambiente externo, transportam seus antígenos aos órgãos linfóides e apresentam o antígeno aos linfócitos T imaturos para iniciar as respostas imunes. Outros tipos celulares funcionam como APCs em diferentes estágios de respostas imunes mediada por célula ou moral. Descreveremos as funções das APCs no capítulo 6. A ativação dos linfócitos pelos antígenos leva à geração de numerosos mecanismos que funcionam para eliminar o antígeno. A eliminação do antígeno frequentemente necessita da participação de células efetoras, porque elas mediam o efeito final da resposta imune, que é se livrar dos micro-organismos. Os linfócitos T ativados, fagócitos mononucleares e outros leucócitos funcionam como células efetoras em diferentes respostas imunes. Linfócitos e APCs são concentrados em órgãos linfóides anatomicamente discretos, onde eles interagem uns com os outros para iniciar as respostas imunes. Os linfócitos também estão presentes no sangue. Do sangue, eles podem recircular através dos tecidos linfóides e voltar aos tecidos periféricos para os locais de exposição do antígeno para eliminar esse antígeno. As células do sistema imune interagem umas com as outras e com outras células do hospedeiro durante os estágios de iniciação e efetores das respostas imunes inata e adaptativa. Muitas dessas interações são mediadas por citocinas. Descreveremos as funções das citocinas individuais quando discutirmos as respostas imunes nas quais essas proteínas desempenham papel importante. Visão geral das respostas imunes aos micro-organismos. Agora que já fizemos uma introdução sobre os componentes principais do sistema imune e suas propriedades, é útil apresentarmos um resumo dos princípios das respostas imunes para diferentes tipos de micro-organismos. Tal resumo será a base para os tópicos que serão discutidos ao longo desse livro. O sistema imune precisa combater muitos micro-organismos diferentes, como veremos brevemente. As respostas imunes a todos esses patógenos infecciosos compartilham algumas características em comum, e as respostas às diferentes classes desses micro-organismos também podem ter características únicas. A maneira como essas reações imunes adaptativas são iniciadas, orquestradas e controladas consiste nas questões fundamentais da imunologia. Começaremos com uma discussão acerca da resposta imune inata. A resposta imune inata inicial aos micro-organismos. O sistema imune inato bloqueia a entrada de micro-organismos e elimina ou limita o crescimento de muitos micro-organismos que são capazes de colonizar os tecidos. Os principais locais de interação entre os indivíduos e seu ambiente, a pele, os pulmões e os tratos gastrointestinal e respiratório, são revestidos por epitélio contínuo, que serve como barreira para prevenir a entrada de micro-organismos a partir do meio ambiente externo. Se os micro-organismos romperem com sucesso as barreiras epiteliais, eles encontrarão outras células do sistema imune. A resposta imune inata celular aos micro-organismos consiste em dois tipos principais de reações: inflamação e defesa antiviral. A inflamação é o processo de recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue, seu acúmulo no tecido e sua ativação para destruir micro-organismos. Muitas dessas reações envolvem citocinas que são produzidas pelas células dendríticas, macrófagos e outros tipos de células durante as reações imunes inatas. Os principais leucócitos recrutados na inflamação são os fagócitos, neutrófilos, que têm vida curta nos tecidos, e monócitos, que se desenvolvem em macrófagos teciduais. Os fagócitos ingerem os micro-organismos e células mortas,
destruindo-os nas vesículas intracelulares. A defesa antiviral consiste em uma reação mediada por citocina, na qual as células adquirem resistência às infecções virais e morte de células infectadas por vírus pelas células especializadas do sistema imune inato, ou as células NK. Os micro-organismos que são capazes de resistir a essas reações de defesa dos organismos podem entrar no sangue, onde são reconhecidos pelas proteínas circulantes da imunidade inata. Entre as proteínas plasmáticas mais importantes da imunidade inata estão os componentes do sistema complemento, quando as proteínas do complemento são ativadas pelas superfícies microbianas. Os produtos da quebra proteolítica são gerados e mediam as respostas inflamatórias, recobrem, opsonizam os micro-organismos para aumentar a fagocitose e visam diretamente os micro-organismos. Outras proteínas plasmáticas entram nos locais da infecção durante as reações inflamatórias e auxiliam no combate aos micro-organismos nos tecidos extravasculares. As reações da imunidade inata são efetivas no controle e mesmo na erradicação das infecções. Entretanto, como mencionado anteriormente, muitos micro-organismos patogênicos evoluíram para resistir à imunidade inata. A defesa contra esses patógenos necessita de mecanismos mais potentes e especializados da imunidade adaptativa. A resposta imune adaptativa. O sistema imune adaptativo utiliza três principais estratégias para combater a maioria dos micro-organismos. Anticorpos. O anticorpo secretado se ligam aos micro-organismos extracelulares, bloqueiam sua habilidade de infectar as células do hospedeiro e promovem sua ingestão e subsequente destruição pelos fagócitos. Fagocitose. Os fagócitos ingerem os micro-organismos e os matam, e os anticorpos e as células T auxiliares aumentam as habilidades microbicidas dos fagócitos. Morte celular. Os linfócitos T citotóxicos, CTLs, destroem as células infectadas pelos micro-organismos que são inacessíveis aos anticorpos e à destruição fagocítica. O objetivo da resposta adaptativa é ativar um ou mais mecanismos de defesa contra diversos micro-organismos que podem estar presentes em diferentes localizações anatômicas, tais como intestinos ou vias respiratórias, circulação ou dentro das células. Todas as respostas imunes se desenvolvem em passos sequenciais, cada qual correspondendo a reações particulares dos linfócitos. Começaremos essa revisão da imunidade adaptativa com o primeiro passo, que é o reconhecimento dos antígenos. Então agora a gente vai falar da figura 1.6. Figura 1.6, fases das respostas imunes adaptativas. As respostas imunes adaptativas consistem em fases distintas, as primeiras três sendo o reconhecimento do antígeno, a ativação de linfócitos e a eliminação do antígeno, fase efetora. A resposta contrai, declina, à medida que os linfócitos estimulados por antígenos morrem por apoptose, restaurando a homeostasia, e as células específicas para antígeno que sobrevivem são responsáveis pela memória. A duração de cada fase pode variar em diferentes respostas imunes. O eixo Y representa a medida arbitrária da magnitude da resposta. Esses princípios se aplicam à imunidade humoral, mediada por linfócitos B, e à imunidade mediada por célula, mediada por linfócitos T. Então, a gente tem aqui os dias após a exposição do antígeno e as fases que decorrem. Então, primeiramente, há o reconhecimento do antígeno. Então, aqui existe a célula apresentadora de antígeno, apresentando esse antígeno para o linfócito T imaturo, ou então o próprio micro-organismo entrando em contato com os linfócitos B imaturos. E então, após essa fase de reconhecimento de antígeno, inicia a fase de ativação do linfócito. Ocorre então a expansão clonal, ou seja, essas células vão se multiplicar, e a diferenciação dessas células. Então, a gente vê aqui a célula produtora de antígeno e o linfócito T efetor. Ocorre então a fase de eliminação de antígeno. A célula produtora do anticorpo vai liberar o anticorpo que vai se ligar ao micro-organismo, ou então essa célula T efetora vai se ligar às células que estão infectadas ou que fagocitaram esses micro-organismos para levar à destruição. Então, há os anticorpos e as células T efetoras. Depois dessa destruição dos agentes micro-organismos, há a fase de contração e homeostasia, ou seja,
Essas células que sofreram expansão clonal agora vão entrar em apoptose parte delas. E parte vai ficar viva como o sistema de memória, que vai formar a célula de memória, que são as células sobreviventes caso esse micro-organismo retorne e reinfecte esse corpo. Essas células de memória vão agir com maior velocidade e maior quantidade de resposta para combater esse micro-organismo. A captura e apresentação de antígenos microbianos. Pelo fato de o número de linfócitos imaturos específicos para qualquer antígeno ser muito pequeno, na ordem de 1 em 10 elevado à quinta ou 10 elevado à sexta linfócitos, e a quantidade de antígeno disponível também ser pequena, mecanismos especiais são necessários para capturar os micro-organismos, concentrar seus antígenos na localização correta e distribuir os antígenos aos linfócitos específicos. As células dendríticas localizadas nos epitélios e tecidos conectivos capturam micro-organismos, digerem suas proteínas em fragmentos e expressam nas suas superfícies peptídeos microbianos ligados às moléculas de MHC, que são as moléculas especializadas na apresentação de peptídeos do sistema imune adaptativo. As células dendríticas transportam sua carga antigênica para os linfonodos de drenagem através dos quais os linfócitos T imaturos recirculam continuamente. Então, a probabilidade de uma célula T com receptores para um antígeno em particular encontrar aquele antígeno é grandemente aumentada pela concentração de muitos antígenos de células T na mesma localização anatômica. As células dendríticas também apresentam peptídeos microbianos no baço. Micro-organismos intactos ou antígenos microbianos que entram nos linfonodos e baço são reconhecidos na forma não processada, nativa, pelos linfócitos B. Os antígenos também podem ser apresentados aos linfócitos B por algumas APCs nos órgãos linfóides. Então esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar a nossa leitura e discussão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou comentário pode ser deixado aqui nos comentários ou feito lá no nosso Instagram. Se inscreva no canal, deixe seu like. Siga a gente no Instagram. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.